Boa noite, a paz do Senhor a todos amados irmãos, todos ouvintes do culto em casa. Nesta noite, meus irmãos, para iniciar o nosso culto, quero estar compartilhando a palavra de Deus que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 38, onde Jesus perguntou: quantos pães tendes? Então, meus irmãos, este é um texto muito conhecido, onde Jesus estava ensinando no monte e eram mais de 5.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. E, em certo momento, os discípulos procuraram Jesus e disseram: Senhor, temos que despedir o povo, porque não temos nada para servir e aqui não tem nada por perto para que possamos comprar. E Jesus fez essa pergunta: quantos pães tendes? Então eles acharam entre toda a multidão que ali se encontrava, um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pediu que lhe trouxesse aqueles pães e esses 2 peixinhos e abençoou, agradecendo, e depois entregou aos discípulos para que servisse a todos. E todos comeram de se fartar, ainda sobrando vários cestos de pães e peixes. E nesse texto podemos extrair muitas lições para as nossas vidas. Existem coisas nas nossas vidas que podemos fazer e outras só Jesus. Refletindo nesta pergunta, o que você pode fazer, Jesus faria? A palavra de Deus é o modelo completo para nossas vidas. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, tudo se transforma em nosso interior. Neste texto, Jesus nos ensina a fazer a nossa parte, ou seja, o que está ao nosso alcance. Jesus faz o que é competente a Ele. A multidão tinha fome e Jesus pergunta: o que tendes? E havia aquele menino que tinha aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus delega aos seus discípulos o que eles poderiam fazer. Mas a multiplicação só Jesus poderia. E assim foi feito. Então, partindo desta primícia, fica bem claro, existem coisas na vida que só Jesus, mas a nossa parte, Jesus não fará por nós. Jesus é um mestre divino. Jesus ensinava enquanto pregava e pregava enquanto ensinava. E Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia, glória a Deus. Tão amados, o que não podemos fazer, que possamos entregar nesta noite nas mãos do nosso Senhor Jesus, que tudo pode. Que o Espírito Santo possa estar falando melhor a cada coração. Estaremos louvando e logo após estaremos ouvindo o pastor Paulo de Tarso, que estará trazendo uma mensagem, uma palavra da parte de Deus
aos nossos corações, em nome de Jesus. A palavra do céu e são, desce o mundo para mim, sou você ao fim. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Um barrinho. Pedro de João no barrinho. O céu escuro. Eles não berram muito bem, eles só berram nada. E lá eles puxaram e veio um monte de peixe. Amém. Aí como é que é a musiquinha? Pedro de João no barrinho, Pedro de João no barrinho, Pedro de João no barrinho do mar da Galileia, do uma rede, não berrar um beijo, uma rede, não berrar um beijo, uma rede, não berrar um beijo, da Galileia, Jesus mundo, sorra do outro lado, Jesus mundo, sorra do outro lado, Jesus mundo, sorra do outro lado, sorra do outro lado, do mar da Galileia, sorra esse. Beijar um monte de peixe, beijar um monte de peixe do mar da Galileia. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos irmãos. Para mim é um privilégio poder estar aqui com os irmãos e compartilhar um pouco da palavra do Senhor. O tema que eu escolhi para esta noite traz como título A Verdadeira Salvação. A palavra de Deus, em 1 João, capítulo 4, versículo 15, está escrito: se confessarmos que Jesus é o Filho de Deus, Deus estará em nós e nós estaremos em Deus. Vivemos um mundo completamente violento e conturbado. Ouvimos muitos rumores de guerra. Acompanhamos na mídia vídeos que só retratam a violência entre os homens. É marido matando suas esposas, filhos contra pais, pais contra filhos e irmãos contra irmãos. Antigamente, nos chamavam a atenção as notícias nos telejornais, quando havia um crime hediondo e toda a nação se comovia e a empatia era geral. Hoje, não precisamos comprar um jornal ou ligar a televisão para sabermos sobre as últimas notícias. Elas vêm até nós pela mídia eletrônica dos aparelhos celulares. Basta ligá-los. Portanto, estamos a anos-luz de distância do amor preconizado por Jesus. Esse grande homem que marcou uma geração com sua mensagem por cerca de 3 anos, deixou a semente que foi cultivada pelos seus seguidores e seus principais discípulos, que cuidaram de espalhá-la
pelos 4 cantos da terra e pelos 5 continentes. Podemos hoje, com certeza, afirmar que seu curto período missionário fez com que sua palavra, por onde andou, da Galiléia à Judéia, produzisse mais rendimentos que todas as caravanas missionárias até os dias de hoje. Nada pode se comparar aos efeitos de suas palavras e o que elas provocaram nas pessoas da época. De acordo com o seu ensinamento, o evangelista e apóstolo João descreveu em algumas de suas cartas contabilizando as 3 cartas, o evangelho e a sua missão mais emblemática para um homem natural. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, viu as maravilhas de seres celestiais, esteve em espírito diante do Pai e do Filho, além de, numa figura de linguagem, ter que comer do livro da vida e escrevê-lo na terra, prenunciando o que viria após as 7 igrejas que aqui estariam, e finalmente culminando com o derramamento das taças, simbolizando a ira de Deus. Assim, deixou-nos uma grande missão a cumprir, antes que as pragas de Deus venham sobre nós, como vieram sobre o Egito. Compete a nós pregarmos o Evangelho e conquistarmos o maior número de pessoas. Temos um desafio mundial. Atualmente, o mundo possui 7,4 bilhões de pessoas. 1,4 ouviram a palavra de Deus. 2,4 são adeptos de outras igrejas. 800 milhões são muçulmanos e o restante nunca ouviram a palavra de Deus e pensam que Jesus é uma marca de refrigerante. Este é o censo de 2010. Agora, se evangelizarmos uma pessoa a cada ano, por ano seriam 1,4 bilhões, que seriam acrescidos de mais 1 bilhão. E se fosse nessa onda, em pouco mais de 10 anos, teríamos atingido quase a totalidade de convertidos para a década de 30, onde estima-se que a população do planeta terá aumentado para cerca de 10 bilhões, ou seja, 50% a mais. E nós, como estaremos? Estaremos parados até lá, nos conformando com o evangelho medíocre? Ou nos comprometeremos até meados de 2022 a convertermos uma pessoa? Parece pouco, mas se houvesse um comprometimento de todos os cristãos do mundo, seja católicos e protestantes, com a propagação da palavra de Deus, seriam mais 1 bilhão até metade do ano que vem. E aí a cifra poderia chegar a 2,4 bilhões no mundo cristão. No mesmo livro de João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 7, traz na minha Bíblia, que é a João Ferreira de Almeida, edição de 95, o subtítulo: Deus é amor. Devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Em outras traduções, devemos amar a Deus como amamos nossos irmãos. O verso 7 está escrito: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículos 10, 11 e 23. No verso 8 do livro de 1 de João, no capítulo 4,
diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Portanto, queridos irmãos, quando evangelizamos, praticamos duas coisas que se fundamentam numa só: o amor e a caridade. Pois o amor que temos uns pelos outros é praticado pelo gesto da caridade. Que durante os meses que virão possamos aumentar esse amor ao nosso irmão, por dizer que amamos Deus é fácil. Quero ver você demonstrar esse amor num gesto de caridade. E por último, vamos, a partir de hoje, nos comprometermos a levar uma mensagem aos que estão sozinhos, tristes, sem esperanças, no dia de amanhã, pois se assim o fizermos, como diz em Romanos, capítulo 12, versículo 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então vamos nos comprometer com os que sofrem por desconhecerem a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que sejamos salvos para a sua glória. Que Deus os abençoe abundantemente. Amém.